Fala galera Matematicou, tudo bem com vocês? Professor Jesus aqui e mais uma vez com vocês. Hoje vamos dar sequência às nossas aulas sobre matemática financeira e vamos estudar um pouquinho sobre juros compostos. Na aula anterior falamos de juros simples e hoje ampliamos para esse outro conceito aqui com vocês. Mas o que vem a ser os juros compostos? Veja bem, na modalidade de juros simples nós vimos que a taxa de juros ela é aplicada sempre sobre o capital inicial, né? Na modalidade de juros compostos, que também é conhecida como juros sobre juros, essa incidência ela se dá de uma maneira diferente, onde a taxa de juros ela será aplicada sempre ao capital inicial somado com juros rentabilizados num determinado período, ou seja, a taxa de juros ela será aplicada sobre o montante de cada período. É essa forma de juros que é usada pelo sistema financeiro, né, pelos bancos, pelas operadoras de crédito, né? Então, essa característica é marcante na modalidade de capitalização de juros compostos, onde a taxa de juros é aplicada ao somatório do capital no final de cada mês. Para a gente ter uma compreensão maior disso daí, a gente vai ver uma situação comparada com a situação usada também na aula anterior sobre juros simples, né? E a gente vai perceber que uma característica marcante é o crescimento exponencial na modalidade de juros compostos. Veja bem, na aula anterior nós utilizamos este exemplo aqui com vocês, ó, né? Eu peguei um capital de R$2.000 aplicado por um período de 4 meses e ao final desses 4 meses, com uma taxa de 5% ao mês, nós calculamos os juros e obtivemos R$400. Isso somado aos 2.000 iniciais daria um montante de R$2.400. Se essa mesma aplicação fosse na modalidade juros compostos, o cálculo seria um pouquinho diferente. Veja bem, só para a gente entender como funciona essa modalidade. No primeiro mês, nós teríamos o seguinte. No primeiro mês, nós teríamos os 5% dos R$2.000. 5% de R$2.000. 5% de 2.000. Então, teríamos aqui 5 sobre 100, na forma fracionária, né? Vezes 2.000. Simplificando ali, sempre eu vou cortar aqui, sempre que possível, eu vou cortar os dois zerinhos de baixo com 2 de cima. Nós teremos aqui 5 vezes 20, 100. R$100. Até aí, nada de diferente para a modalidade de juros simples. Lá a gente poderia simplesmente agora multiplicar esses R$100 pelo período total, que seria 4 meses, e obter o valor final de R$400. O que muda aqui agora, na modalidade de juros compostos, é que, a partir do segundo mês, essa taxa de 5%, ela incidirá sobre o capital inicial, R$2.000, mais o rendimento do mês anterior, ou seja, mais os R$100. Nós teremos aqui, então, 5% de R$2.100. É isso que vai mudar. Então, ao calcular 5% de R$2.100, novamente simplificando aqui, nós teremos, ó, 5 vezes 21. E 5 vezes 21, teremos aqui R$105. É evidente já a diferença, né, dessas duas modalidades, uma vez que eu já tenho R$5 de diferença dentro de um período de um mês. No terceiro mês, mais uma vez, nós teremos os 5% sobre o valor
do mês anterior, o capital inicial do mês anterior, mais os rendimentos, ou seja, estávamos com 2.100, rendeu no segundo mês 105, então teremos 2.100 mais 105, R$ 2.205. Olha só. Dessa vez ali eu não tenho como cortar 2 zeros em cima, 2 embaixo, mas eu posso cortar os 2 zeros e puxar uma vírgula 2 casas para a esquerda. Equivale a dividir por 100 isso daí. Vamos lembrar, beleza? Então 5 vezes 22,05. 5 vezes 22,05. Vamos fazer essa continha aqui ao lado, para ficar tudo detalhado. A nossa aula, 5 vezes 5, 25. Com 2, 5 vezes 0, 0. Abaixo um 2. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1 que foi 11. Olha só, no terceiro mês, o valor já foi de R$ 110,25. R$ 110,25. E no quarto e último mês, o que teremos? Quarto mês. Novamente, 5% de... Agora nós teremos os 2.205 que tínhamos no início, mais os R$ 110,25. Olha só, mais os R$ 110,25. Teremos aqui então que calcular o percentual 5% sobre um valor de R$ 2.315,25. Vejam só como vai mudando, né? Simplificar essa conta, também novamente eu vou cortar 2 zeros, vou puxar a vírgula 2 casas para a esquerda, então vai ficar aqui, ok? Então nós temos agora, olha só, 5 vezes 23,15 aproximadamente, né? Puxei a vírgula 2 casas para a esquerda. Vamos fazer aqui 5 vezes 23,15. Deixa eu pegar uma folha auxiliar. 23,15 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1 que foi 11. Contamos aqui 2 casas decimais, temos aí o valor de 115,75. R$ 115,75. Esse foi o rendimento do quarto mês. O montante, na verdade, os juros produzidos nesse período, seria a soma do que foi produzido a cada mês. Ou seja, os juros, nesse caso, são dado pela soma, ou seja, R$ 100 do primeiro mês, mais R$ 105 do segundo mês, R$ 110,25 no terceiro mês, mais os R$ 115,75 do quarto mês. Vejam só, pessoal. Então, somando tudo isso, nós teremos os juros produzidos no período. Então, somando aqui, 5 e 5, 10, vai 1. 7 com 2, 9 e 1, 10. Vai 1 novamente. 5 e 5, 10 e 1, 11. Vai 1 novamente. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. E 1 mais 1, mais 1, mais 1, 4. R$ 431 seria o valor dos juros produzidos nesse período. Percebemos aí, num período curto de tempo, né, de apenas 4 meses, uma diferença de R$ 31 nos juros produzidos sobre o capital inicial de R$ 2.000. Isso da modalidade de juros simples para de juros compostos, que foi o caso que acabamos de analisar. É evidente que fazer um cálculo dessa um período mais longo, né, quando tivermos um tempo muito maior. Então é evidente também que deve haver uma outra forma de se fazer esse cálculo. Assim como no estudo do juros simples há uma fórmula matemática, também no caso dos juros compostos é possível simplificar o cálculo utilizando de uma fórmula. Veja bem,
Essa fórmula ela traz para a gente já o montante da aplicação. E dada da seguinte forma, o montante M é igual ao capital inicial, que nós já conhecemos, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo, né, que é o período, o tempo de aplicação, né, como a gente já tinha estudado lá nos juros simples. Uma observação que eu faço aqui é a mesma feita lá no juros simples, que o tempo de aplicação e a taxa eles devem estar em concordância, ou seja, se a taxa I estiver dada em ano, o tempo também deve ser reduzido à unidade de ano, ok? Se a taxa I for em meses, o tempo também deve ser dado em meses. E se a taxa for ao dia, o tempo deve ser dado também ao dia. Para ficar mais claro e a gente entender melhor, vamos fazer exercícios. A gente aprende praticando, né? Então veja só, a quantia de 15 mil reais é emprestada a uma taxa de juros de 10% ao mês. Aplicando-se juros compostos, o valor que deverá ser pago para a quitação da dívida de 3 meses depois é. Vamos pegar a fórmula que a gente apresentou agora, que diz que o montante da aplicação é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T, que é o tempo, ok? Pois bem, a quantia de 15 mil reais é o nosso capital inicial, é o C. Então, a gente tem lá M igual a 15 mil vezes 1 mais I. O nosso I está aqui, ó, é a taxa. Vou colocar aqui no cantinho aqui, I 10%. O detalhe que eu chamo a atenção é que nós devemos trabalhar com esse valor aqui na forma decimal. Então vamos lembrar que 10% é 10 por 100, né? E 10 por 100, se dividirmos, é 0,1. Então nós teremos aqui 0,1 elevado ao tempo, que é 3 meses. Está aqui, ó, tempo, 3 meses. Então teremos M igual a 15 mil vezes 1 mais 0,1, 1,1, elevado ao cubo. Vamos calcular 1,1 ao cubo. Esse valor é obtido multiplicando-se 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Eu já fiz aqui previamente e o valor dá 1,331. Então, temos que multiplicar agora 15 mil vezes 1,331. Vamos fazer a conta aqui? Olha só. Vezes 15 mil. Deixar os zeros aqui de fora. 15 mil. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 3, 15. 1, 16. Vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, que foi 6. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Teremos aqui, ó, somando 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. 6 mais 3, 9. Abaixo 1. 3 zeros. Vamos descer os 3 zeros. E não esquecermos de colocar a vírgula. Olha só. 3 casas decimais tem uma vírgula. Então, da direita para a esquerda, contaremos 3 casas decimais. 1, 2, 3. Temos então aqui 19.965 reais sendo o montante dessa aplicação. O que nos mostra que a alternativa correta é a letra B. Tranquilo? Então, aplicando a fórmula, a gente chegou a esse resultado. Bom, eu trouxe aqui uma outra questão. Questão 2. Considere o capital de 10 mil reais aplicados na poupança durante 12 meses, com taxa de juros compostos de 6% ao ano. Calcule o rendimento deste capital no período especificado. Faltou um pontinho aqui. Pois bem, olha só, galera. A gente tem aqui o capital inicial de 10 mil reais. 10 mil reais. Bom. Aplicados na poupança durante um tempo de 12 meses.
uma taxa de juros de 6% ao ano, AA ao ano. Calcule o rendimento desse capital no período especificado. O rendimento aí corresponde aos juros, né? Eu quero saber os juros. Cuidado para não confundir e ver essas variáveis aqui e querer aplicar a fórmula de juros simples, que é o CIT. A gente deve observar claramente a questão diz juros compostos. Então, de que forma eu vou encontrar esses juros? Vamos calcular o montante a partir da fórmula usada na questão anterior. E depois é só extrair, né, o capital inicial. A gente terá aí os juros, que será o rendimento nesse período. Um detalhe importante no desenvolvimento da questão é perceber que o tempo e a taxa não estão em concordância. Observe, 12 meses e aqui está ao ano. Mas nós podemos dizer que 12 meses corresponde justamente a um ano e tudo fica mais fácil. Tranquilo? Então vamos comigo aqui agora. O montante será capital de 10 mil vezes 1 mais 0, o I, né? Aqui é 6%, ó, 6 por 100, que corresponde a 0,06. Então a gente tem aqui 0,06 elevado ao tempo, que é 1 ano. Então teremos aqui 10 mil vezes, somando aqui 1,06 elevado a 1, expoente 1, que vai ficar 10 mil vezes 1,06. Potência de expoente 1, resultado é a própria base. Então, multiplicando aqui agora, multiplicar por 10 mil, né, é simples. Vamos fazer isso aqui. Então, só fazer 1 vezes 6, 6, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Baixe aqui os 4 zeros, ó. Como tem duas casas decimais, nós vamos contar da direita para a esquerda, duas casas. Teremos aqui 10.600 reais. 10.600 reais. Ok? Esse é o montante da aplicação. Mas como nós queremos o rendimento, apenas o rendimento, basta pegar os 10.600 e diminuirmos o capital inicial, que foi os 10 mil. Ok? Ó, diminuindo, teremos aí 600 reais de rendimento. Beleza, galera? Matematicou aí? Então vamos para outra questão, terceira questão. Um empréstimo de R$1.000 foi pago em 4 parcelas mensais, com incidência de juros compostos. O montante final foi de R$1.340. Qual a taxa de juros mensal? Bom, nessa questão, nós temos um empréstimo de R$1.000. Esse é o nosso capital inicial. Foi pago em 4 parcelas. Isso vai dar ideia, então, de meses, né? 4 parcelas mensais é o nosso tempo, 4 meses. Com incidência de juros compostos, o montante foi de R$1.340. Dessa vez, nós queremos encontrar a taxa de juros. Veja bem, a taxa de juros. Como proceder? Vamos utilizar a mesma fórmula. Montante igual capital inicial vezes 1 mais I elevado a T, que é o nosso tempo. Bom, dessa vez o montante foi de R$1.340. O capital inicial foi de 1.000. Beleza. Vezes 1 mais I elevado a T, que é o nosso tempo, 4 meses. Olha só. Bom, aqui agora nós temos um caso de uma equação, né, onde a gente precisa isolar essa parte que está entre parênteses aqui, ó. Para isso eu vou passar esse 1.000, né, inverter a operação aqui, já que ele está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então isso aqui, ó, 1.340 por 1.000 igual 1 mais I elevado à quarta potência. Tranquilo?
Dividindo por 1.000, é só eu cortar os 3 zeros e puxar a vírgula 3 casas para a esquerda. Puxando a vírgula 3 casas para a esquerda aqui, ó, vai ficar 1,34. Tranquilo? 1,34. 1 mais i elevado à quarta potência. E agora? O problema para muitas pessoas é quando chega nessa etapa aqui, ó, esse expoente 4. O que fazer? Veja bem, a gente vai inverter a operação. Qual é o inverso de elevar à quarta potência? O inverso de elevar à quarta potência é extrair a raiz quadrada. Então, do outro membro da equação, eu vou extrair a raiz quadrada, não, desculpa, a raiz quarta. É quarta potência, viu? Então, a raiz quarta. Então, vai ficar aqui 1 mais i. Tranquilo? Vamos ali finalizar a questão. A raiz quarta de 1,34. Eu já tirei aqui, extraí. Aqui deu aproximadamente 1,07. Então, agora teremos 1,07 igual 1 mais i. Isolando o i, é só diminuir. 1,07 menos 1, que dá 0,07. Esse valor que nós encontramos aqui no i, ele é o valor, é a taxa unitária, não está na forma de porcentagem, certo? Está na forma decimal. Então, nós precisamos passar aqui para a forma porcentagem, vamos multiplicar por 100, certo? Vamos multiplicar por 100 e isso aqui vai resultar em 7% a nossa taxa de juros nesse período aí. Tranquilo? Matematicou? Vamos fazer mais uma? Só para a gente finalizar, então, a quarta questão. Olha só. Quanto conseguirei se investir um capital de R$2.000, faltou aqui uma vírgula aqui, um 00, R$2.000, a juros compostos de 3% ao ano durante um período de 48 meses? Veja bem, quanto conseguirei investir, quanto conseguirei se investir, ou seja, eu quero saber o montante ou os juros aqui, né? Eu vou pegar aqui o montante, depois a gente pode encontrar os juros aqui também, o rendimento. Um capital de R$2.000 a uma taxa de juros de 3% ao ano, durante um período de 48 meses. Bom, aqui, vamos pegar lá, m igual c vezes 1 mais i elevado a t. Beleza. M, montante, é igual a 2.000, 1 mais i. Olha o detalhe aqui da questão. A taxa está ao ano e o tempo está em meses. Então, vamos passar isso aqui para anos, né? Vamos dividir por 12 e teremos isso aqui igual a 4 anos. O valor que nós vamos utilizar, beleza? E a taxa está em porcentagem, vou colocar na forma decimal, dividir por 100 dá 0,03. Então, 1 mais 0,03 elevado ao tempo, que é 4 anos. Então, m igual 2.000 vezes, somando aqui 1,03 elevado à quarta potência. 1,03 elevado à quarta potência, já calculei aqui, de antemão, deu aproximadamente 1,125. Vamos fazer essa continha aqui? 2.000 vezes 1,125. 1,125 vezes 2.000. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Bom, abaixo os 3 zeros. Temos 3 casas decimais, vou só colocar aqui. Deu R$2.250. A pessoa conseguirá ter esse montante ao final da aplicação. Queremos saber os juros? É só pegar 2.250 menos R$2.000, que teremos
os juros aqui, ó, de R$ 250. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. E se você matematicou, se gostou, deixe o seu like, curta essa aula aí e se inscreva no nosso canal. Agradeço a vocês pela atenção. Até a próxima. Valeu!